E senhoras e senhores, o trailer do live action da segunda temporada de One Piece finalmente chegou. Depois de tanto tempo, depois de vários anos aguardando, ele está vindo já pra 2026 e vamos aqui analisar o trailer, ver o que a gente achou legal, o que a gente não achou legal, tudo o que acontece aqui, o que foi alterado e o que não foi, pra entender como vai ser a segunda temporada do live action do Pirata que Estica. Vambora, vambora, vambora! Já pra começar, a gente tem aqui um vislumbre da Montanha Reversa. Eu acho curioso, tô pensando aqui, tem muita gente que não assistiu nada de One Piece além do live action, que vai consumir esse vídeo aqui. Porque assim, a gente vai ter tecnicamente alguns tipos de spoilers da história, mas não são spoilers necessariamente. Enfim, Montanha Reversa, a montanha que a água sobe ao invés de descer, porque ela sobe pra te jogar na Grand Line. Isso na verdade já foi até mencionado, se não me engano, na primeira temporada. E ela é gigantesca. Aqui ficou bonito, realmente, dá pra ver que ela é um negócio monumental. E tem ali, ó, a cordilheirazinha de água subindo, enquanto as nuvens estão tomando a ponta, né? E a gente tá muito perto do Mary aqui, o que dá a impressão até que ela não é tão grande, mas ela é assustadoramente grande. E aqui cortamos pro centro de Logtown. Pelo jeito, em Logtown vai estar rolando aqui, ó. Você puxa ali no fundo, tem ali os cartazes da comemoração do 22º aniversário da execução do pirata Goldie Roger, né? O rei dos piratas. E ali eles marcam como Victory Day, o dia que a marinha foi vitoriosa e tudo mais. Isso é bastante interessante, porque isso vai mudar um pouco a dinâmica aqui de Logtown, né? Esse centrinho bem movimentado. E aparentemente isso se liga à segunda parte do trailer, que realmente vai ter um movimento diferente na cidade. Mas é interessante, além de tudo, a gente reparar em todos os cartazes, né? As fotos de bastidores dessa parte aqui acabam mostrando muito mais desses pôsteres que estão na parede. A gente tem várias outras referências. Atrás dessa estátua aqui, a gente tem, por exemplo, esse prédio que tá escrito Mainmire, né? Que é o nome que a gente soube agora no mangá, que é uma coisa de referência às famílias dos Tenryubitos, né? Então a gente tem aqui já uma estruturação de leve colocada ali mais como easter egg, mais como referência, né? Que no final das contas, se eles são os Tenryubitos, governam o mundo há muito tempo, então faz sentido que esse prédio antigo seja de alguma forma dessa família ou que tenha sido deixado por essa família e por aí vai, além de todos esses outros detalhezinhos. A ópera tá rolando aqui do lado, né? A Logtown Ópera, então é curioso porque esse tipo de coisa é interessante para deixar esse precedente, né? De que as cidades existem, de que tem essas coisas que são equivalentes às coisas do nosso mundo. Então quando eu vejo essa ópera de Logtown, isso me lembra diretamente quando a gente chega em Sabaldi, que a gente tem o leilão de escravos sendo realizado em um tipo de estrutura semelhante. Então, sabe? Dá pra conseguir se situar e entender que esse tipo de coisa poderia estar ocorrendo aqui também. Isso é bem legal. Quer dizer, não é nada legal, mas você entendeu. Aqui temos provavelmente Little Garden, né? A gente pode reparar até... Tudo bem que existe já na nossa natureza umas árvores grandes, uma vegetação grande, mas parece que essas plantas aí são maiores até em relação ao menino Zop. E corta aqui pros dois rivais caminhando no meio desse mato, depois eles vão seguir para aquela caçada, né? Que o Zoro vai para um lado, o Sanji vai para o outro, eles vão competir para ver quem traz a maior presa para esse momento. E provavelmente, eu já nem fiz uma pesquisa direta, a gente vai colocando aqui na edição, provavelmente todas as roupas que aparecem nesse trailer são roupas referenciadas em artes de One Piece, seja dentro dos capítulos, seja em capas, história de capa, ou até mesmo em artbooks, coisas que a gente viu bastante acontecer na primeira temporada. Quase todas ou todas as roupas que estavam ali em algum tipo de arte. Então a gente vai puxando aqui, toda vez que aparecer uma roupinha, a gente entra com um quadradinho aqui pra mostrar a roupa pra vocês, né? A do Zoro aqui, com esse chapeuzinho, eu lembro que ela existe realmente e parece bastante chapeuzinho do Urahara, mas, né, é nosso menino Zoro. Temos também o Whiskey Peak, aquela chegada na ilha que a gente vê aqueles cactos gigantescos que vão dar toda a vegetação e toda a paisagem, né? Porque a ilha é meio que basicamente essa parte com uma vilinha ali na frente e ficou bastante interessante, né? Ele passa essa dinâmica, passa essa sensação que você tem vendo o quadro do anime e do mangá também. Bom, o Whiskey Peak não é um lugar que o pessoal gosta muito de passar, né? Eu acho até que eles vão dar uma valorizada aqui o Whiskey Peak, talvez, porque eles vão precisar passar pelo menos um episódio por aqui, ou grande parte de um episódio, então vai ter uma valorizada porque não tem tantos episódios assim, o live action. No centro de Whiskey Peak já temos coisas interessantes a se analisar aqui, né? Toda essa ambientação bastante velho oeste, ou como até as pessoas que estavam na produção comentaram, desse velho oeste mexicano, que puxa aqui pro lado mexicano, tem até os quadros que a gente vê mais pra frente, tem quadros escritos
textos em espanhol e por aí vai. E temos esse centrinho. Chapéus de palha posicionados ali no meio. Temos cartazes de venda de coisas de peixe aqui pro canto, né? Peixes, polvos, coisa de tubarão, todo esse tipo de coisa que está sendo vendida para viajantes, para marinheiros. E além de um cara com tem um cara com chapéu de palha aqui, não tem não? Olha aí o chapéuzinho de palha, meio avermelhado, um pouco diferente do Luffy. Mas aqui no canto, quero chamar a atenção de vocês, porque provavelmente a gente tem um personagem importante. Olha a cabeleira que tá ali no canto. Esse aí provavelmente é o Igaran, né? O cara que está ali, o guarda-costas da Vivi. Ele deve estar fazendo algum tipo de compra ali já. Interpretado pelo Yonda Thomas, eu imagino que esse cara seja o Igaran já, o tempo todo. Tá, voltando pra Logtown, a gente vai ter essa dinâmica aqui mesmo, ó. É uma dinâmica que vai acontecer à noite, né? A gente tem ali, começando durante o dia, toda essa parte de Logtown, ela dura o dia inteiro e só fica um pedacinho da noite ali quando o tempo vai fechando, mas está rolando o festival por si só, né? Essa comemoração do aniversário da morte do Gold Roger. Então tem várias barracas, várias tendas que provavelmente estão oferecendo tudo quanto é tipo de serviço, e tem no centro uma coisa mais circense, né? A gente tem ali o carrosselzinho, essas tendas mais coloridinhas, então dá pra imaginar que toda aquela parada que a gente tem do Bug vindo atrás do Luffy, aliado com a Álvida e todo o povo ali, a tripulação do Bug, todo mundo caçando o Luffy, por aí vai estar situado aqui também nesse momento, né? Eles vão conseguir, ou eles estão fazendo parte dessa organização aqui, ou eles estão montando junto, eles vão conseguir se infiltrar facilmente, pelo Bug ser um palhaço, né? Pode ter até gente que seja associado dele de alguma outra época aqui dentro dessa parada. Então a dinâmica vai ser diferente. O que eu acho interessante aqui para trazer essa movimentação pra praça de execução, que por si só, né, acaba ganhando essa visão diferente, né? A gente tem a praça de execução, só que agora ela tá sendo transformada nesse espetáculo e você faz uma feira na frente de uma praça de execução. É uma coisa bem pensada, é uma coisa bem pensada. E ao fundo também nuvens carregadas que estão chegando para essa região. A gente com certeza vai ter a cena que envolve a figura misteriosa, o homem misterioso do vento das tempestades, que tem a ver com isso aí. Passando aqui, Luffy admirando essa parte da execução, pega ali no chapéu, afinal de contas é a determinação herdada, é o chapéu que foi herdado durante algumas gerações e, né, era o lugar que ele quis visitar até quase perder a cabeça, né, meio que literalmente na situação. Quando eu tava assistindo pela primeira vez One Piece, confesso que eu gelei bastante nessa cena, tá? Eu gelei bastante nessa parte aqui, eu gosto muito de Logtown. Enquanto passos pesados são ouvidos, a gente vê pela primeira vez a figura de um gigante. Temos a revelação de Brogy, um dos nossos gigantes favoritos da história e que particularmente ficou bem interessante. A gente viu só esse quadro aqui que ele aparece, mas é um quadro muito bem montado. A gente tem a câmera aqui por baixo para poder ver essa dimensão de tamanho, né? Um barril ali em primeiro plano, a Nami ali junto e o Brogy no fundo para dar essa escadinha de tamanho de crescimento. E a gente vê que o Kaba tá realmente muito grande e que tá bonito. A gente não viu ele interagindo com os pequenos ainda pra saber como que vai ficar a dinâmica visual disso. Se vai ficar uma coisa muito bem feita, se vai ficar esquisita, ou se eles vão evitar esse tipo de coisa o tempo todo, porque é muito difícil de se fazer, né? Mas vamos ver. De visual está impecável. De visual tá maravilhoso. O que é isso? Em seguida temos a revelação de Nico Robin, em que ela abre as portas de uma instalação aqui do governo e vemos ela trajada. Com seu sobretudo branco, compridão, chapelão de cowboy à la Ana Castela, temos a Robin. Cara, ficou interessante, ficou bem bonito, ficou bem bonito. Temos algumas partes aqui que chamam bastante atenção. Primeiro, essa quantidade de pétalas, que provavelmente é uma coisa mais lúdica aqui pra esse momento, pra gente ficar curioso sobre qual que é o poder dela e depois, quando ela for usar, não necessariamente vai ter essa mesma quantidade exuberante de pétalas, mas é bonito mesmo assim a cena. E temos que destacar essa porta que tem a estátua de duas figuras aqui. De um lado a gente tem Sengoku com sua gaviota aqui no chapéu, e do outro lado a gente tem o Kong, né, que já foi mencionado até na primeira temporada lá no Mundo das Cartas e tal, num dos mapas, na verdade, que tinha sido assinado por ele. O que me faz ficar muito curioso com o que exatamente a Robin tá fazendo aqui, né, porque é um prédio da Marinha, branco e azul, é um quarto importante que tá sendo ali guardado pelas figuras de Kong e Sengoku, então deve ser o quarto de algum oficial de algum certo nível ali. E o que exatamente ela tá fazendo aqui? Vamos descobrir, porque é uma coisa que realmente não tem ali no anime. O take do Zoro, e se bem me lembro, eu acho que essa já é a espada amaldiçoada, né? Eu acho que ele pegando aqui a espada, possivelmente, já que tem essa granhura um pouquinho diferente aqui na lâmina dela. E em seguida, o Smoker descendo de sua motoca com pneus gigantes. Quero chamar a atenção aqui para esse detalhe de quando ele pisa no chão que sai uma fumacinha. Não só a fumaça que já está em volta, não
não só a fumaça dele pisando no chão mesmo, porque sairia pó, só que tá molhado o chão, né? Então, na verdade, não sairia pó, mas sai. Porque, né? Porque ele é de fumaça, então esse detalhezinho assim, ó, ficou interessante. E vemos ele com seus 2 charutões na boca, não cabe mais nada, não dá pra falar. E tá aqui, todo trajado, a gente gera uma aposta pra ficar bem interessante a caracterização do Smoker. E aqui, pô, não tem o que mudar, ficou impecável, ficou impecável. Temos mais takes do Chapéu de Palha correndo pra algum lugar, o Luffy chega no canto, Sanji abre porta, Nami espiando e o Zope, né, que mais uma vez tá ali. Todos eles estão com roupinhas que a gente já viu em algum lugar. E dessa vez com óculos. O Zope usou óculos na primeira temporada? E o Zope tá nessa parte do circo, então eles com certeza vão ter esse grande combate ali no centro de Logtown. E corta pra ela, a princesa Vivi. Nesse momento, Miss Wednesday, Miss Vandinha. A Vandinha, é verdade, né? Interpretada pela Charitra Chandran, está aqui a princesa Vivi, com sua clássica arma de ponta de dedinho, que ela gira ali, vira uma lâmina absurda e sai pra picotar todo mundo. Vai ter essa primeira impressão aqui com o pessoal, esse primeiro combate, esse primeiro momento, até chegar lá depois e a gente descobrir quem ela é de verdade e quais eram as suas intenções. Talvez a gente descubra antes pro anime, né, que a gente vai ter algumas adaptações, a gente não sabe exatamente o que vai ser mudado, se a gente vai ter o núcleo do Garp acompanhando tudo isso aqui rolando, a gente não tem ideia ainda, mas isso aqui pode ser mudado. E pelo que a gente repara, ela tá aqui em cima do Mary, né, a gente tem esse combate, essa parte dela em relação ao Mary e possivelmente dentro da Laboon, né, tava analisando essa parte que tá na cabeça dela, parece estar coberto, não tem luz nenhuma e pode ser que seja a garganta da Laboon, o estômago da Laboon, enfim, afinal de contas eles são engolidos pela baleia, então pode ser que isso role lá dentro. Quanto à caracterização, a roupa tá idêntica do anime e é uma das mulheres mais bonitas da atualidade desse momento. Depois a gente vai ver ela sem o cabelo pra trás. Eu acho que a Vivi, ela fica com a testa tão grande quando tá com o cabelo pra trás, a do anime até, né? Quando ela fica mais soltinha, acho que ela fica mais legal ainda. E temos aqui as duas diferenças, né? Geralmente quando ela tá como Miss Wednesday, a gente tem essa caracterização. Quando ela se revela como Vivi, ela muda um tanto. Então a gente vai ter essa mudança aqui também. Zoro com suas espadas, descendo corte em todo mundo, Sanji lutando, e essa parte me chamou a atenção, né, tanto da movimentação do Sanji quanto da Nami, que já tinha um pouco na primeira temporada desse movimento irreal, e aí parece que eles vão até adotar um pouco mais dentro da linguagem. Não sei se vocês tiveram essa mesma sensação de que talvez eles comprem ainda mais essa movimentação mais aérea, mais voadora para alguns momentos. Novamente, já tinha rolado isso com o Sanji, principalmente em Arlong Park, mas aqui a gente vê até mesmo a Nami tendo um momento desse. Então parece que pra estética de luta da série inteira, eles vão adotar ainda mais elementos desse tipo. O momento que a gente teve da Vivi pulando lá de cima do Mary, esse momento da Nami girando aqui e indo em direção à Álvida, é essa movimentação mais aérea, mais voadora, enquanto ela vai descer o cacete na inimiga que está aqui aliada ao Bug. Então a gente vai ter provavelmente essa configuração mesmo, Bug e Álvida nessa parte do centro de Logtown, tendo esse festival gigantesco ao mesmo tempo que vai ter a execução do Luffy e tudo mais rolando. Então vai ser uma grande zona. Achei interessante isso aqui, essa adaptação para deixar mais rico esse momento. E o Luffy descendo o sarrafo com o Gatling muito bem executado aqui. E a gente vê dessa vez algumas mudanças, né, do estilo gráfico que estão utilizando pro golpe. A gente pode ver com mais calma os braços meio soltos que vão sendo gerados assim no meio da movimentação. Eu achei que ficou bem interessante. É assim, não faço a menor ideia de qual que é o contexto, qual que é a execução aqui, se é o golpe final que ele tá fazendo contra o Bug pra distanciar ele, se é no momento da luta contra o Smoker, não sabemos exatamente, pode ser que seja contra o Smoker, depois ele descobre que não tá funcionando o golpe e tal. Por si só está bonito, não necessariamente está grandioso, mas a gente tem que saber qual que é a cena pra saber qual que é a ideia disso, né? Porque às vezes é só o golpe dele que falhou ali, que não funcionou, então esse enquadramento meio reto acaba por funcionar nesse sentido. E pro finalzinho, todo mundo aqui deslumbrado enquanto Mary vai em direção à grande bocona da baleia Laboon. Cara, essa parte aqui, ela passa a sensação, né? A Nami ali com medo, o Luffy empolgado e o barco indo diretamente pra boca da baleia. Achei interessante até possivelmente essa mudança, né? Já que no anime a gente tem aquela coisa da distância que tá aquela coisa parada pra cima, que parece uma costa, parece uma parede. Depois eles descobrem que é uma baleia, né? E aqui eles estão indo diretamente pra boca do bicho, que vai engoli-los. E a gente tem todo esse desenrolar ali dentro da boca dela. E é interessante uma coisa sonora, né? Tava reparando aqui enquanto eu assistia, fica aqui a curiosidade pra vocês, né? Porque o som que a Laboon emite aqui nessa parte parece muito um som do Godzilla. Né, o som clássico do Godzilla, da respirada dele, desse som pesado, que já tem no seu subconsciente uma relação, né, com essa coisa grande, um bicho grande, colossal, respirando, uma coisa perigosa, eminente.
Temos aqui o fato de que talvez isso seja um som adaptado de uma baleia. A gente não viu coisa de produção ainda quanto a design sonoro. Tá se comunicando comigo? Ó, Luffy, se eu tiver certo, você para de piscar. Parou! Só porque eu falei. Voltando ao assunto, a gente não viu coisa de produção de design sonoro ainda pra saber exatamente qual foi o foco e a utilização aqui pra esse som da Laboon. Se eles pegaram sons de baleia e ampliaram, modificaram, ou se eles pegaram a base do Godzilla. Porque o que acontece? Godzilla, curiosidade, é uma baleia gorila. Gorila é gorila e Kudira é baleia em japonês. Então a gente tem o Godira, né? O seu nome original seria gorila com baleia. Então eles pegaram esses sons, o Godzilla tem essa respirada, esse som pesado, que tecnicamente seria uma referência à respiração de uma baleia. Eu, particularmente, não sou um biólogo de grandes animais, então não sei se a baleia emite esse tipo de som, então a gente fica na dúvida. Se a Laboon pegou o som do Godzilla porque o Godzilla faz referência às baleias, ou se os dois fazem referência às baleias por si só. Mas achei muito interessante aqui, porque já mexe um pouco com o seu imaginário popular desse estilo sonoro, que foi utilizado em todos os monstros gigantes que a gente tem em toda a cultura pop, porque o Godzilla começou com isso lá muito tempo atrás. E temos o título que também aparece, One Piece Into the Grand Line. One Piece entrando na Grand Line ou na Grand Line, e a terceira temporada já confirmada, o que é bastante importante, tá? Isso aqui é bastante importante, porque esse ano a gente tem vários encerramentos. A gente tem um encerramento aí de Stranger Things, a gente vai ter a temporada nova de Wandinha vindo por aí, e o One Piece demorou demais, demorou bastante entre a primeira temporada e a segunda a gente sabe que ela vai ser um intervalo talvez um pouco mais curto, né, de história. Tudo que a gente viu aqui sendo mostrado, principalmente nesse trailer, é referência provavelmente ao primeiro e segundo episódio da série. Ou eles vão demorar muito mais tempo aqui e a temporada vai mostrar menos coisa, realmente. Porque a gente viu Logtown e Whiskey Peak. Logtown, Whiskey Peak e Laboon. Talvez 3 episódios que a gente viu aqui sendo mostrados. E aí você fica na dúvida de até onde essa temporada realmente vai. Porque a gente já viu que vai ter Chopper. A gente não sabe se vai cobrir integralmente a parte de Drum. Possivelmente, né, mas esses episódios aqui devem ser os que estão prontos pra esse momento. As cenas já mais finalizadas e efeitos especiais e por aí vai. Mas o ponto é, você já confirmar aqui a terceira temporada já faz com que o público não fique nesse tá bom, faz 3 anos que lançou a primeira, agora vai ter a segunda, daqui a 3 anos lança a terceira e você iria esfriar a série. Eu, particularmente, aposto que essa temporada vai ser lançada no primeiro semestre do ano que vem, né, primeiro semestre de 2026, e que a terceira temporada vem pro primeiro semestre de 2027, né, vai ser uma coisa de mesma etapa do ano já sendo lançado, porque a terceira temporada provavelmente já tá sendo gravada, já foi gravada junto com esse pedaço aqui, já não lembro esse detalhe de produção, mas é uma parte que faz todo sentido que tenha sido produzida junta. Vão gravar mais algumas coisas, outros detalhes e por aí vai, mas já estava tudo já planejado, desde sempre. Isso garante que não vai ter mais esse grande espaço entre as temporadas e que o hype mantenha-se contínuo, afinal de contas, algumas coisas grandes como Stranger Things estão acabando e eles perceberam que eles precisam, né, manter essa produção a todo vapor, sendo atualizada constantemente. Então, novamente, se lançar no primeiro semestre do ano que vem a segunda temporada, o que eu particularmente acho que é uma grande aposta, a terceira temporada deve vir pra 2027, quase que garantidamente. Por quem? Por mim. Não é um grande executivo da Netflix que tá falando, sou eu. E eu nunca estive errado nessas coisas da vida. E digo mais, se por acaso a segunda temporada lançar no comecinho de 2026, janeiro de 26, eu não acho impossível que a terceira seja lançada até o final do ano. Não é impossível, difícil, mas não é impossível. Se for lançado em janeiro, é garantido que a terceira vem pra 2027, né? Pra ficar ano. E aí ele já começa a produção das próximas, assim que já tiver o lançamento da segunda, né? Dependendo de como for ali a movimentação, a aceitação. Mas provavelmente a quarta eles devem fazer também, pós-Alabasta e tal. E aí vai definir todo o restante do futuro da série. Se terá futuro ou se não terá futuro. Mas deixe nos comentários o que você achou desse trailer. O que você gostou, o que você não gostou, o que você achou que poderia ter sido mais legal e o que poderia ter sido mostrado, né? Afinal de contas, a gente tá lembrando aqui, só esse comecinho da temporada foi mostrado, possivelmente 3 episódios no máximo, e ainda tem bastante coisa a ser explorada na série. A não ser que eles gastem 3 episódios em Logtown e mais 3 episódios em Whiskey Peak e terminem chegando em Drum, e aí realmente... aí é diferente. Aí eu fico curioso. Confesso que eu fico curioso pra ver o que vai ser contado. Mas estamos aí. Tá vindo, finalmente. E quem sabe a minha campanha para interpretar o Aokiji não vai ser bem sucedida. Caso você não saiba, eu sou um bom intérprete dele. Durmo exatamente igual e ando de bicicleta igual. Já andei de bicicleta em cima da água. Fica aqui a curiosidade pra vocês e é realmente verdadeira. Nos vemos!